Os fundos de investimentos imobiliários, na verdade, que são os chamados FIIs, né? O que são FIIs? O que são FIIs? Então, é fundos de investimento em imóveis. São fundos de investimento em um condomínio fechado, né? Então, um condomínio fechado, e aí são várias pessoas que se unem e compram cotas, né? Para cotas e fazem um fundo de investimento. Esse fundo, ele é feito, a gestão dele é feita por um administrador, tá? Márcio, bem-vindo também, tá? É um prazer, façam perguntas, eu estou aqui para responder perguntas. E aí, esse fundo, o objetivo dele é investir o quê? Em ativos imobiliários, por exemplo, investir em ativos de shoppings, galpões, imóveis residenciais, imóveis de varejo, instituições educacionais, lajes corporativas, né, de imóveis corporativos. Então, o objetivo é realmente comprar cotas de fundos, né, de fundo de imóveis, tá certo? E também esses fundos também, o fundo imobiliário, ele pode também investir em ativos de dívidas imobiliárias, por exemplo, como de LCI, que sabemos que LCI é letra de crédito imobiliário, ou do CRI, que é o certificado de recebíveis imobiliários. Então, ele além dele comprar esses ativos, né, desses imóveis, ele pode também investir em ativos de dívidas. É importante saber disso. Agora, Edilberto, bacana, beijo grande, bacana que você está aqui com a gente. Os fundos imobiliários, eles são investimentos de renda variável. Não se confunda, renda variável, renda de risco. O que diminui um pouco o risco desses fundos é que ele tem uma gestão, ele é gerido por um administrador, tá certo? Ele é gerido por um administrador. Por exemplo, quando você compra um fundo, você concorda, né, em ceder para esse administrador fazer a gestão desse fundo. Ele que vai tomar todas as decisões, as medidas para esse fundo, tá? E você vai pagar, o fundo, as pessoas que estão investindo nesse fundo, eles pagam para esse administrador, tá certo? Vai pagar também a manutenção do edifício, então os cotistas vão pagar para esse administrador o valor na manutenção desses edifícios. E o valor desse administrador, ele é diluído quando os cotistas recebem os seus lucros. Tudo bem até aqui? Então, o Zé Carlos também, bem-vindo. Eu quero likes aí, apertem os coraçãozinhos, fico muito feliz. Tá certo, gente? Então, na verdade, então, só resumindo, então são investidores, se unem 50, 100, 200 investidores se unem, adquirem cotas do fundo, do fundo imobiliário, do FIIs, fazendo aporte, colocando dinheiro lá. Esse fundo, ele adquire ativos de propriedades. Então, adquire ativos de propriedades. As propriedades adquire ativos de, digamos, do shopping que tem salas que tem aluguel, que está rendendo lá o aluguel. Esse aluguel, essa renda, ela é voltada para esse fundo e esse fundo distribui os dividendos nesses investidores. Então, vai investidor, fundo imobiliário, ativos, né, a propriedade gera renda, tipo o aluguel, essa renda vai para o fundo e o fundo distribui para os investidores, distribui os dividendos. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Se tiver pergunta, faça. Grinaldo, bem-vindo. Grinaldo é o presidente da ABF aqui de Suzano. Bem-vindo, é um prazer você estar aqui na live, fico muito feliz por isso. Ok, gente? Então, façam perguntas. Na verdade, os fundos de investimento imobiliários, os FIIs, ele é bem parecido com a compra de ações, tá? Porque também essas cotas dos fundos, elas são negociadas na Bolsa de Valor brasileira, né, na Bolsa de Valores brasileira, que é a B3. Roberta Palácio, beijo grande, bacana, fico muito feliz. A Salete falou que está bastante claro, legal. Façam perguntas, porque eu começo a falar que nem tagarela aqui, de repente façam perguntas, que as perguntas me ajudam também a direcionar aqui, tá certo, gente? Então, eu estava falando que essas cotas também são negociadas na Bolsa, tá certo? Então, se parece muito com uma ação.
Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, está listado na Bolsa de Valores cerca de... Obrigada, tá me chamando de linda aqui. Cerca de 140 FIIs, que está listado na Bolsa de Valores, mas que estão ativos mesmo, chega a ser 80 a 90, né? Que são negócios com frequência secundária, como se fala, né? E o número de investidor vem crescendo muito, bastante. As pessoas se interessam cada vez mais, porque na verdade é um dinheiro que você aplica e que realmente ele está rendendo, está aumentando, e se ele é bem administrado, bacana. Rosemary Franco, grande beijo, Dinha de Ara, beijão, bacana que você está entrando aí. Os fundos imobiliários, né, de investimentos imobiliários, os FIIs, eles têm o rendimento de três formas, são três formas. São os dividendos mensais, que são aqueles depósitos de rateio, né? Por exemplo, de todos os aluguéis recebidos pelo administrador. O administrador, ele administra lá o fundo, por exemplo, todos os aluguéis, ele recebe aquilo após descontado. A administração para conservação do imóvel, após descontado a taxa do administrador, esse aluguel, esse valor, ele é redistribuído para os cotistas, dividido para os cotistas de acordo com a cota que você tem. Se de repente você tem uma cota de R$2, então você vai ganhar lá 0,0001, tá certo? É isso aí, Leila, muito interessante, bacana. E dividendos mensais. Uma outra coisa, as cotas, elas podem ser valorizadas. Elas são valorizadas. Por exemplo, é como se fosse uma ação. Você compra uma ação em baixa, a ação sobe e você vende ela na alta. Então você compra a ação de um imóvel, esse imóvel, nesse caso, até espera-se um momento, o mercado aquece, esse imóvel valoriza, a tua cota fica mais cara, valoriza, então você pode ganhar também na valorização das cotas, né? Então, o fundo é muito procurado, que está muito bom, a cota sobe, então você ganha na valorização das cotas. É bem interessante, tá certo? O que eu falei, né? É bem parecido com a compra de ação. Quanto menor o preço pago na compra, maior o preço da venda, né? Então melhor será a rentabilidade. Gente, tudo bem? Se tiver perguntas, estou aqui disponível, por favor, façam. Aí também tem se é seguro? Sim, é seguro. Se é seguro, você tem que estar no fundo, você tem que fazer pesquisa, Roberta. A Roberta perguntou se é seguro. Você tem que fazer pesquisa dentro de uma corretora. A corretora tem fundos que já estão fundos aí, que são... Em renda variável, a gente sempre tem risco, na verdade, mas você tem que verificar o administrador, a corretora que você está, aquele fundo, o que já foi feito, como que está a situação. Então, você tem que analisar. Tem o risco, claro que tem o risco. Tem o risco porque é renda variável, mas no geral, sim. Depende, né? Outra pergunta, de qualquer forma, algo precisamos ficar atento no mercado. Tá dizendo que precisa ficar atento de qualquer... Michele entrando, ok, Michele, bem-vinda. Ok, vamos lá. Eu fui responder a pergunta, deixa eu voltar aqui, eu estou colocando os pontos que eu tenho que falar para não perder nada aqui. Então, uma outra forma que também não é tão comum, mas quando tem a dissolução do fundo. Então, é quando, digamos, o imóvel vai ser vendido. Você comprou cotas de um shopping e esse shopping vai ser vendido para outro empreendedor, vai ser vendido. Aí vai dissolver esse fundo. Aí você vai receber a sua parte de cota. Então, também tem essa parte de você receber. Então, são três partes. A parte de aluguel, né? A valorização das tuas cotas e quando há uma dissolução do imóvel, tá certo? Nesse caso, o valor vendido dessas cotas é distribuído proporcionalmente para cada cotista. Eu falei que também o fundo ele pode investir em títulos, quer dizer, fundo investindo em fundo, também é também uma forma de se ganhar. Investe em títulos, em títulos que são administrados por exemplo, fundo de investimento imobiliário ou pelo CRI. Nesse caso, você também tem, eles investem nesses fundos, esse fundo rende e repassa aquela rentabilidade para você, tá certo? Gente, ok? Tá tudo bem?
Tem perguntas aí? Não? Então tá bom, vamos lá. Eu estou falando de fundos imobiliários, dos FIIs, de uma maneira simples. Não estou entrando, não tô aprofundando. É uma live, é a primeira live, é uma live para a gente só tirar, realmente conhecer um pouco, entender. É claro que podemos nos aprofundar muito mais, tem bastante coisa para falar, mas nessa live eu quero realmente que vocês saiam dessa live e falar, legal, eu sei o que é o fundo e como que funciona. A live fala de uma forma mais simples. Adriano, você acha que os FIIs no ramo de logística seria uma boa? Adriano, não dá, é assim, deixa eu falar para você uma coisa. Não dá para falar assim, olha, ramo de logística, porque é alguma coisa que tem de logística, um prédio de logística, tem que analisar. Não dá para falar é bom ou é ruim. Investimento, a gente não consegue dar essa resposta para você. Tudo tem que ser feito uma análise criteriosa. Que fundo que é esse? Está investindo em que de logística? Empresa? E o que está investindo? O que tem lá dentro? Como que foi no ano passado? Quem é o administrador? Se o administrador, tudo bem com ele, nunca teve problema? Tem que analisar, tá, Adriano? Não dá para falar se seria uma boa. Não, em investimento não tem isso, não tem. Não dá para você falar sem antes fazer uma análise criteriosa. E eu aqui tem mais de 90 fundos imobiliários. Então, quando a tua corretora vai te oferecer e você olha, analisa, procura saber o que é o histórico, analisa. E é isso, nós temos que começar a se aprofundar nas coisas. Não tem como ganhar dinheiro fácil. Acabou. Não tem como. Está cada vez mais difícil. Tá certo? Bacana, Adril? Bom, vantagem de você comprar um fundo imobiliário. A vantagem é a acessibilidade. Tá? Então, é fácil de comprar. Se você tem uma conta na corretora, ela vai te oferecer alguns fundos e você analisa o que está lá dentro. E você analisa, tá comprando. Esse aqui é um fundo, nós vamos levantar um shopping na Berrini. Opa, entende? Então, olha já, né? Nós vamos levantar um shopping numa cidade do interior, lá longe. Então você tem que analisar. Então dá para você olhar. E o administrador, eles tem lá todo um relatório onde eles vai te falar, olha, a vantagem é essa, e você vai analisar. E se você não tem, está com dificuldade, vale a pena até pagar uma pessoa para analisar para você aquilo, vale a pena. Se realmente você vai colocar um valor muito alto, tá certo? Mas é fácil de você adquirir numa corretora, bem fácil. Deixa eu pegar um pouco d'água aqui que a garganta tá seca já. A aplicação é baixa, bem baixa. A aplicação é bem baixa, tranquila a aplicação. Com R$2, você compra uma cota de R$2, tá certo? Você pode diversificar a sua carteira, por exemplo, você pode pegar um fundo, o Adriano perguntou sobre logística. Você está em dúvida? Então você pega uma empresa aqui de logística, importante ter vencimento do contrato do aluguel. Oi? O Mário, sim. Deixa eu responder o Adriano, depois eu falo com você, eu respondo o Mário. Não entendi. O que é, Zé Carlos? Importante ver o vencimento do contrato do aluguel. Ah, sim, é claro. É importante. O Mário está me dizendo. É claro, Mário, é super importante ver os vencimentos. Isso vai estar atento do contrato. A vantagem de diversificar, falando para você, Adriano, você pode comprar cotas. Você fala, eu quero um fundo que tem cota de um hospital e de shopping. Você diversificou, são coisas totalmente diferentes. Diversificar esse fundo, essa mistura de imóvel no mesmo portfólio, o risco diminui. Então, quando você for comprar algum fundo, procura não comprar um fundo só de uma coisa ali. Vou comprar um fundo, nós vamos levantar aqui um prédio aqui, nós vamos vender cotas desse prédio, que é um prédio para negócio de logística, como diz o Drill, tá? Só para isso. Então, é melhor diversificar. Esse prédio aqui é um hospital, esse prédio aqui é um shopping, esse prédio aqui é uma instituição de educação. Bem-vinda, Kelly. Então, procura fundos que você possa diversificar, tá certo? Na verdade, esse gestor que você paga, o bacana do fundo imobiliário, do FIIs, é que o gestor, ele analisa para você, ele estuda para você. Então, você tem todo esse acesso. Isso facilita a sua vida. E a corretora tem todo esse acesso, tá certo? Ele vai investigar, por exemplo, qual é a melhor região para poder fazer vou fazer um fundo. Qual é a melhor região para investir em imóvel? Né? Qual é o momento
para investir? Qual é o momento para vender? Então, tem um estudo para isso. Por isso que diminui um pouco o risco desse investimento de renda variável, tá certo? Agora, quais são as desvantagens, né, desse fundo? Fique bem atento, você que tem o dinheiro, ele não tem liquidez. Você firmou um contrato com esse fundo, está firmado esse contrato, você não consegue tirar esse dinheiro antes desse prazo. A não ser que você venda essas cotas na Bolsa de Valores. Então, é importante o fundo de investimento imobiliário, é importante que você já tenha. Você não tenha dívidas nenhuma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá. Você não. A Bel tá entrando aqui. Bem-vinda, Bel. É importante que você não tenha dívidas. É importante que você já tenha aí um fundo de emergências bem legal para você. E que você já tá aí com a carteira mais ou menos montada. Ele tem que fazer parte de uma carteira. Tá? Porque eu vejo pessoas, assim, nas minhas consultorias, que ela vai começar a investir, ela tem lá 50 mil reais para ela começar a investir, o que ela faz? Vou comprar tudo em fundo imobiliário. Não, é aquela história, não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, não. Então, você tem que ter, primeiro você tem que estar, para você investir em renda variável, você tem que estar estabilizado primeiro. Senão, não adianta, você tem que primeiro estar estabilizado. Porque você não vai conseguir, não tem liquidez. Eu vou pegar lá o fundo, vou tirar o dinheiro agora, tá certo? Aonde que você vai encontrar esses fundos? Já falei, em corretoras. Quem é que pode te ajudar? Tem vários analistas independentes e tem vários assessores de investimento, mas se você está numa corretora que você conhece, tá, ele oferece fundos, você olha lá, você fala, pô, legal, vou colocar uma parte do meu dinheiro. Você sabe aquela regra que eu falo no meu livro? Você pega o meu livro lá, por favor? Que eu falo do meu livro do 80 menos a idade? É uma boa dica para você. Você tem o fator 80, desconta a sua idade. A diferença é a porcentagem que você pode aplicar em renda variável. É só uma dica. Isso não é uma coisa que é ou não é. Se você gosta de arriscar e tem como arriscar, arrisque, fique à vontade. Eu estou dizendo, eu tenho 60 anos, o número 80 é um fator, menos 60 é 20. Digamos que eu tenho aqui 100 mil reais para investir, eu vou só colocar 20 mil reais. Por exemplo, num fundo imobiliário. E assim vou dividir um pouco esse fundo, tá certo? Então, fundo imobiliário, não se esqueça que é renda variável, tá certo? Fique bastante atento no seu momento para investir. Fica bastante atento, porque invista se você está já diversificando os seus investimentos. E, ok, você tá tudo tranquilo, tem uma reserva de emergência, não tem mais dívidas? Ok. Fundos imobiliários é uma boa dica, está crescendo, estão comprando, é bem interessante, certo? Então, veja se o momento da sua vida de investir, se esse dinheiro não teria outra finalidade, isso que é importante. Eu teria outra finalidade, então é isso, eu só quero que vocês fique atento a isso. E tem que lembrar sempre que os FIIs, eles estão sujeitos à volatilidade. Eu estou engolindo as palavras aqui, volatilidade. Fique bastante atento a isso. O que tem de imposto, né? O que tem de imposto no FIIs? Por exemplo, esses rendimentos, ele é isento de imposto de renda. Isso é uma das vantagens do fundo dos FIIs. Os rendimentos não têm imposto de renda. Agora, digamos que é vendido, né? É vendido capital. Então, 20% é tributado do ganho ou do lucro através do capital que é vendido. Você vende lá o prédio, tem o lucro desse capital, aí é 20%, tá? Então, você é isento somente no rendimento que é distribuído pelo fundo. Então, fique bastante atento aí. E tem aí também algumas coisas que vale a pena falar. Por exemplo, para você ser isento desse lucro, por exemplo, você só pode ter até 10% do total das cotas.
Se você ultrapassa esses 10%, aí você já paga imposto de renda. Então, o investidor deve ter menos que, tem que ter 9,99, você tem que ter menos que 10% das cotas de um único fundo. De um fundo, até um fundo aqui, tem 50 cotistas lá, você tem que ter menos que 10% desse total, dessa grana toda que está lá. Se você ultrapassa, você já vai pagar imposto de renda, tá certo? E outra coisa também, e assim, e no mínimo tem que ter, para você também ser isento do imposto, tem que ter um fundo, tem que ter no mínimo 50 cotistas. Então, mas tudo isso, a própria corretora, isso é tranquilo, isso já é informado para você, tá certo, gente? Bom, gente, é assim, eu fiz assim um resumão do que é o fundo de investimentos. Um resumão. Tem uma pergunta que veio antes daqui, que pergunta assim, Odete, qual a diferença de fundo de investimento imobiliário de letra de crédito imobiliário? São coisas diferentes. O fundo foi o que eu expliquei agora, são investidores, são cotistas que vai comprar cotas do FIIs, o FIIs vai investir no imóvel, vai voltar o rendimento que vai ser redistribuído para esses dividendos para os cotistas. A letra de crédito imobiliário é da mesma turma dos imóveis, só que você vai ao banco e você faz um investimento em LCI, que é letra de crédito imobiliário. Esse investimento é só você sozinho e o banco. Você faz você e o banco, tá certo? Então, faz você e o banco. O que você tem que fazer é conseguir uma boa taxa, negociar uma boa taxa, porque o gerente tem aí na manga, ou a corretora, ele pode negociar uma boa taxa do CDI. Quanto maior essa taxa, melhor para você. E você não paga imposto de renda. Também é uma coisa bem interessante. Tá bom, gente? Bom, se tiver alguma pergunta, vocês façam agora, porque assim... conseguiu chegar. Eu vi. Tudo bem, Silmara, chegando agora. Mas assim, é isso que eu tinha que falar. Eu fiz um resumão, uma coisa bem rápida, bem simples, né? Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer algo mais aprofundado, com mais tempo, mas como tem muita gente que não tinha informação nenhuma e pediu, Odete, fale sobre fundos, eu fiz um resumão para vocês, espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí, pelo menos, o mínimo necessário para se investir. É um investimento bacana, investimento positivo, eu gosto, eu tenho e eu recomendo. Só que assim, com toda aquela cautela, com toda aquela precaução que eu passei para vocês, tá certo? Vale a pena colocar na sua carteira, sim. Vale a pena colocar na sua carteira de investimento. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só mandar no meu e-mail que eu respondo para vocês, tá ok? E muito obrigada. Eu só estou aqui, novamente, falando sobre o meu livro, que eu estou bem feliz aqui, as pessoas estão comprando, estão gostando. Aqui dentro eu falo um pouquinho sobre renda variável, sobre investimento, quem comprou já viu. A Bel está dizendo aqui que aos poucos vamos aprendendo. É isso, Bel, não dá para você chegar aqui, pegar um assunto desse e se aprofundar tudo, mas eu acho assim, eu falei o mínimo necessário. Mário, parabéns. Mário, se você tiver alguma dica, alguma coisa que eu deixei de falar, escreve aí para mim, que eu sei que você conhece bem do assunto. Se tem algum ponto importante que eu não falei, dá um alôzinho aí, enquanto nós estamos encerrando aqui, senão eu fico feliz aí que você está me dando os parabéns, tá? A Salete falou assim, de qualquer maneira, imóvel é investimento mais seguro, né? Não, na verdade, Salete, só respondendo, e quando você compra um imóvel, você tem que ter uma grana, é diferente, né? Você tem que ter uma grana. Você compra um imóvel, você pode comprar um imóvel que também, depende, você pode comprar um elefante branco, depende, né? Eu acho que nada é seguro, você tem que fazer bons negócios, você tem que fazer com cautela, você tem que fazer pesquisando, você tem que fazer entendendo, você tem que fazer analisando. Não tem nada fácil, não tem... tem um ditado que fala assim, tudo que vem fácil para você, você desconfia. Tudo que vem fácil, desconfia. Não tem nada fácil pra gente. Então, para você fazer um investimento bacana, você tem que estudar, você tem que entender. Olha na corretora, que fundo que é esse? O que tem nesse fundo? Me passa aí o gráfico, como que foi esse ano? O que tem lá? Quem que é o administrador? É isso, e pronto. E aí você coloca um pouco e vai observando. Tá bom, gente? É isso aí, já estamos aí com 30 minutos de live. Muito obrigada. Se vocês quiserem mandar para mim sugestões sobre investimento, o que vocês querem que eu fale na próxima live, eu estou aqui para a gente ir aumentando esse leque e aprendendo, porque como diz o Benjamin Franklin, né, o conhecimento rende sempre os melhores juros. Então temos que
ter conhecimento, tá ok? Beijo grande, obrigada, Dril, obrigada a todos vocês que participaram. Até a próxima quinta-feira aí. Tchau, tchau!